as suas lâmpadas. O interessante é que todas as virgens tinham lâmpadas acesas, porém, só 5 delas levavam consigo, ou levaram consigo azeite de reserva. 5 delas eram prudentes, virgens prudentes. As 5 virgens com lâmpadas acesas e azeite de reserva, Cristo chamou elas de prudentes. Porém, as 5 virgens que tinham lâmpadas acesas, porém não tinham azeite de reserva, Cristo denominou essas virgens como nécias. A palavra nécias quer dizer loucas. Eram virgens que não vigiavam. Aquelas virgens que não tinham vigilância nas suas atitudes, nem nas suas vidas. Essas não levaram consigo azeite de reserva. Amados irmãos, nos tempos antigos, nos tempos em que Cristo falou esta parábola, meus irmãos, era comum durante a noite as pessoas andarem com suas lamparinas acesas e azeite de reserva. Por quê, amados? Não tinha iluminação pública, irmãos queridos. Não havia como as pessoas andarem em meio à escuridão do mundão daquela época sem levarem consigo suas lâmpadas acesas. E o azeite de reserva era importante. Por quê? Por causa da caminhada. A lâmpada poderia se apagar. E apagando-se a lâmpada, o azeite era reposto e a lâmpada voltava a acender, mostrando o caminho. Então, aqui Cristo está querendo nos falar algo profundo sobre a história dessas 10 virgens. Eu já falei aqui que essas 10 virgens, nesse texto, nesta mensagem, nesta pregação, simboliza aqueles que estão preparados e aqueles que não estão preparados. Aqueles que saem vigiando com suas lâmpadas acesas e azeite de reserva, e aqueles que saem sem propósito, sem nenhum tipo de compromisso com Deus. Aqueles que saem, mas saem de qualquer jeito. Aí é que pega, meus amados irmãos. Sabe por quê? Porque esta parábola das 10 virgens nos ensina algo interessante que eu quero falar para você também. Aurineide Pereira, paz, boa noite. Então, meus amados, esse texto aqui é interessante, sabe por quê? Porque elas levavam azeite e tinham lâmpadas acesas. Mas por que lâmpadas acesas e azeite de reserva? Por que elas tinham que levar? Eu vou mencionar aqui o porquê. Primeiro, porque o caminho era escuro. O caminho era escuro. Eu vou repetir, ser incisivo e redundante, sim. Lâmpadas acesas e azeite de reserva, porque o caminho é escuro. Meus irmãos amados, nós vivemos em um mundo obscurecido pelo pecado. O pecado é uma treva. O pecado escurece o mundo. O pecado, amados irmãos, é uma praga no mundo. Nós precisamos de lâmpadas acesas e azeite de reserva, porque este mundo, ele se encontra em trevas total, em escuridão total. E se nós, os filhos de Deus, não estivermos com as lâmpadas acesas
e azeite de reserva, nós iremos tropeçar nesse mundo de trevas. Nós iremos tropeçar, meus irmãos, no pecados, na bestialidade e nas imundícias desta vida. Por isso que é importante você, servo, você, serva de Deus, é importante você manter a lâmpada acesa e azeite de reserva. Irmãos, mas me diz aí uma coisa. O que é que significa lâmpada acesa? Lâmpada acesa é aquele querido irmão e irmã que tem a presença de Deus na vida. Lâmpada acesa é aquele que guarda a palavra de Deus no seu coração. Aleluia! A lâmpada é a palavra de Deus no seu coração. O Salmo de número 119, parágrafo, se não me falha a memória, o 9, diz assim o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Aleluia. Então, meus amados, a lâmpada acesa é a palavra de Deus na sua vida. Quando você guarda a palavra, quando você medita na palavra, quando você procura estimar a palavra de Deus, você está com a sua lâmpada acesa. E, irmãos, e o azeite de reserva, o que significa? O azeite significa o Espírito Santo na sua vida. Então, quando você tem a palavra, que é a lâmpada, e o azeite, que é o Espírito Santo, você não vai se perder neste mundo escuro, nesse mundo tenebroso. Lâmpada acesa e azeite de reserva, porque o caminho é escuro, meus irmãos. Por isso, quando Cristo ensinou sobre o comportamento da igreja neste mundo, quando Cristo ensinou como a igreja deveria se comportar neste mundo, Cristo disse assim, que a igreja seria sal da terra e luz do mundo. Por que Cristo falou sal da terra? Porque o sal na época de Cristo era caríssimo. O sal na época de Cristo, irmãos, não era coisa para pobre. O sal só quem usava eram as pessoas mais ricas que existem. A história diz que o Império Romano chegava a pagar os seus soldados com sal. Daí vem o significado da palavra salário, que vem da palavra sal. Quão importante e caríssimo era o sal. Mas por que Cristo disse, vós sois o sal? Primeiro, porque o sal era caríssimo. Você é especial e caríssimo para Deus. Nada pode substituí-lo diante de Deus. Você é especial para o Senhor. Segundo lugar, o sal é importantíssimo na culinária. O sal é importantíssimo para conservar o alimento por muitos e muitos dias. Então, o sal também serve para deter este mundo que está apodrecendo, irmãos. Este mundo podre, este mundo que cheira mal através do seu pecado. O sal no mundo serve para deter, impedir a decomposição deste mundo pecador. Por isso que Cristo disse, vós sois o sal da terra. Porém, Cristo também não mencionou somente o sal,
Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Aleluia. Olha aqui a luz do mundo. A luz do mundo é aqui, as virgens que está aqui, meus amados. As virgens com as lâmpadas acesas. Aleluia. A igreja não, a Aurineide, a igreja não está apodrecendo não, amada. A igreja está preparada, Aurineide. Vamos ver, Aurineide, o que diz o livro do Apocalipse, capítulo de número 19. Aleluia. Para responder a nossa querida irmã Aurineide sobre este comentário dela. A igreja não está apodrecendo, querida. Segundo o Apocalipse, capítulo 19 e o versículo 7 diz assim: Aurineide, alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bordas do Cordeiro, e já a sua esposa se ataviou, se aprontou. Oh, querida igreja, queridos irmãos, querida Aurineide, aqui a Bíblia está dizendo que a igreja está pronta, a igreja está preparada, a igreja de Cristo está pronta. Porém, dentro da igreja aqui, Aurineide, da terra, existem os que estão preparados e aqueles que não estão preparados. Existe o joio e existe também o trigo. Não se esqueçam disso, meus amados irmãos. Então, mas a igreja, a santa igreja do nosso Senhor Jesus, segundo o Apocalipse, ela está preparada sim, meus amados. Aqui nesse texto das 10 virgens, eu divido aqui essas 10 na igreja, aquela que são chamadas de prudentes, que é a igreja que está preparada, e aquelas que são chamadas de loucas, de nécias, que é a igreja que não está preparada. Porém, esses dois grupos estão juntos aqui, mas a igreja de Cristo, ela está preparada. E é por isso que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela precisa ter a lâmpada acesa e azeite de reserva, porque o caminho é escuro. Você precisa ter a lâmpada acesa, você precisa ter a palavra de Deus na sua vida, você precisa ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, para poder estar caminhando em direção à Nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque, amados irmãos e amigos, lâmpadas acesa e azeite de reserva. Sabe por quê? Porque a caminhada é longa. A nossa caminhada é longa, por isso que as virgens deveriam levar consigo azeite de reserva. Caso a lâmpada se apagasse, deveria repor o azeite. Aleluia! Sabe por que você tem que ter lâmpada acesa e azeite? O caminho é longo. Eu quero profetizar sobre a tua vida, pela revelação da santa palavra de Deus nesta madrugada. O caminho é longo, a tua jornada é longa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que você tem que ter a lâmpada acesa e o azeite de reserva. O caminho é longo, meus amados irmãos. A caminhada é longa. E quando você tem a palavra, você não vai desanimar.
porque o caminho é longo. Quando você tem o Espírito Santo, que é o azeite de reserva, você não vai esmurecer no meio do caminho, você não vai desistir, você vai continuar. Sabe por quê? Quando você parar para pensar que está difícil, quando você parar para pensar que vai desistir, que aquilo não é mais para você, aí vem o Espírito Santo que está contigo e vai te fortalecer e vai te dizer, vai em frente, não desista, Deus é contigo, vai mais um pouco, Deus é contigo, vai lá, se levanta, o Senhor Deus te chamou, Ele é contigo, o azeite de reserva e lâmpadas acesa é para você não esmurecer no meio do caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, é importante o cristão ter a palavra de Deus na caminhada, ter o azeite de reserva na sua vida, a palavra e o Espírito Santo. A caminhada é longa. E se você não estiver com a palavra, se você não estiver vigiando, se você não estiver meditando nesta palavra de dia e de noite, você é enganado. Você vai ser levado por fábulas. Você vai ser levado por heresias. Se você não estiver aqui enquadrado nesta palavra, você vai ser ludibriado, aleluia. O caminho é longo e você precisa estar com a lâmpada acesa. A lâmpada é a palavra de Deus na sua vida. Guarde a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus na sua vida. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. A palavra de Deus é a vida. A palavra de Deus é a bússola. A palavra de Deus é o nosso alimento diário. A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus é quem liberta. A palavra de Deus é a nossa cura. A palavra de Deus, aleluia, é a lâmpada, aleluia. Lâmpada para iluminar os teus caminhos. Sem esta palavra aqui, o teu caminho vira trevas. Sem esta palavra aqui, é escuridão total na sua vida. Sem esta palavra aqui, você está sem rumo e sem direção. Sem esta palavra aqui, aleluia, oh glória, aleluia, Senhor. Sem esta palavra aqui, você não tem como resistir à tentação, o levante do diabo. Glória a Deus. Os irmãos se lembram, glória a Jesus, que o nosso Senhor Jesus venceu Satanás no deserto através da palavra. Foi mediante a palavra de Deus que o Senhor Jesus venceu Satanás, dizendo: está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Está escrito, Satanás, adorar somente o Senhor teu Deus. Está escrito, Satanás, não tentarás. Orabacanduribicovasnai. Aleluia, está escrito, se você, meu irmão, minha irmã, não tiver na sua vida o está escrito, você perde,
Você vai ser levado por essas fábulas aí, por esses contadores de historinha furada. Você vai ser enganado por pessoas bom de lábios. Você tem que estar na palavra de Deus. Aleluia! Você tem que ser guiado pela palavra de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Você tem que estar ligado na palavra. Você quer uma mensagem? Não vá atrás de profeta, não, meus irmãos. Não fique aí estressado. Eu vou atrás do profeta, da profeta, porque ela tem uma mensagem de Deus para a minha vida. Oh, meus queridinhos, olha a Bíblia aqui, aleluia. Olha a maior profecia aqui, amados. Olha a maior profecia aqui, olha aqui a maior profecia, a palavra de Deus, olha aqui a profecia. Para que buscar profetas? Ei, para que ir atrás de fulano tem um dom de profecia? Fulano tem um dom de profecia, eu vou atrás de fulano. Não, você tem que ir na Bíblia. Você tem que ir na palavra. Olha aqui, nada contra quem tem um dom de profecia e quem Deus verdadeiramente usa, porque eu creio que Deus ainda usa os dons de profecia, sim, meus irmãos. Mas quando você quer deixar a palavra de lado, lá encostada, e buscar somente profecia, você está errado. Você quer ouvir Deus falar? Você quer ouvir Deus falar? Aqui está a palavra de Deus. Aqui você vai ouvir o Senhor falar. Aqui você vai ouvir Deus falar contigo em um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Se inscreve no canal, dê o like, meus amados. Deixa eu tomar um pouco de água aqui e voltar. Não se esqueça de dar o like nesta live. Lâmpadas acesas e azeite de reserva, para quê? Aleluia, sabe por quê? Porque o caminho não é o nosso, o caminho é o de Deus. Lâmpadas acesas e azeite de reserva para nós encerrarmos esta mensagem, porque o caminho não é o nosso, o caminho é o de Deus. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Não é o seu caminho, é o caminho de Deus. Não é o que você quer, é o que Deus quer para a sua vida. Quando você entender que o caminho é o de Deus, que a vontade é o do Eterno, você vai começar a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Observe o que diz o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 16. Nos diz assim, amados: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Oh, meus irmãos, aqui, irmãos, esse capítulo 16 e o versículo 1 até o versículo 9, meus amados irmãos, o tema desses versículos é Deus e seu controle supremo sobre toda a atividade humana. É Deus e o seu controle supremo sobre toda a atividade humana. Observe que Deus está dizendo aqui: o homem, o seu coração pode fazer planos, mas a resposta final é a de Deus. Amém? É a do Senhor.
Veja o que diz o versículo 2 do capítulo 16 do livro de Provérbios. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, porém o Senhor pesa o espírito. Aleluia! Pode ser puro aos olhos do homem, mas é o Senhor que pesa o seu espírito. Aleluia! Observe o que diz o versículo 9 do capítulo 16. O coração do homem traça o seu caminho, porém o Senhor é quem dirige os seus passos. Observe então, meus amados irmãos e amigos, o porquê lâmpadas acesa e azeite de reserva, porque o caminho é desconhecido, porque eu não sei o caminho, é porque eu não entendo o caminho, e o caminho é o de Deus, a vontade é o de Deus. Os irmãos lembram quando Deus chama Abraão no Gênesis 12, Deus diz para Abraão: sai da tua terra e parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Para Abraão o caminho era desconhecido. Então, para se entender a vontade de Deus, eu tenho que ter lâmpadas acesas e azeite de reserva. Sabe por quê? O caminho de Deus não é o meu. A vontade de Deus não é a minha vontade. O querer de Deus não é o meu querer, é diferente. É por isso que o cristão só consegue se prostrar diante da vontade perfeita de Deus quando ele tem lâmpadas acesas e azeite de reserva. Quando você está com a lâmpada acesa, quando você tem o Espírito Santo na vida, você entende que não é a sua vontade, que não é o seu querer, não é como você quer. O cristão que nasceu de novo, o que eu vou falar aqui é polêmico, mas é o que eu acredito. Eu vou repetir, o que eu vou falar aqui é polêmico, porém é o que eu acredito. Um cristão que nasceu de novo, um cristão que nasceu da água e do Espírito, ele não tem mais vontade, ele não tem mais o querer dele. Então, este cristão não usa mais aquela frase: eu tenho livre arbítrio, eu faço o que eu quero. Cristão que nasceu de novo, se de fato você nasceu de novo, você não tem livre arbítrio. Você hoje vive para Deus. Você vive para Cristo, você vive a vontade de Deus na sua vida. Livre-arbítrio é para o ímpio, é para quem não serve a Deus e bate no peito e diz: eu faço o que eu quero porque eu tenho livre-arbítrio. O crente não diz: eu faço o que eu quero. O cristão não diz: eu vou aonde eu quero, eu entro onde eu bem eu quero. Não, o cristão não vive mais nele, mas Cristo vive nele. É por isso que lâmpadas acesas e azeite de reserva é para o cristão entender que livre-arbítrio é para quando ele estava num mundão de pecado, fazendo a vontade de Satanás. Hoje você é de Deus e hoje você vive a vontade de Deus na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Hoje você vive a vontade do Eterno na sua vida. Hoje quem vive em você é Deus, é Cristo. E é por isso que o cristão ele deve esmurrar suas vontades, suas paixões, suas concupiscências, seus impulsos carnais. É por isso que nós cristãos devemos sempre estar orando e pedindo a Deus misericórdia para Deus queimar os nossos desejos
e suas paixões e suas concupiscências, suas vontades doentias, obscenas, um coração lascivo, uma mente cheia de pornografia e bestialidade. Nós devemos estar pedindo a Deus misericórdia todos os dias, que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todas essas mazelas, em nome do Senhor Jesus. Você pode glorificar a Deus aí, você pode dizer um glória a Deus. É por isso, meus amados, que nós devemos ter lâmpadas acesas e azeite de reserva, porque caso contrário, nós não iremos compreender a vontade de Deus. Nós não iremos compreender o querer de Deus em nossas vidas. Aleluia! Nós nunca iremos compreender o que Deus de fato quer conosco. E na carne, ninguém vai entender a vontade de Deus. Na carne, o ser humano não vai entender o que Deus quer para a sua vida. Em uma vida carnal, você vai dizer não para a vontade de Deus e vai dizer sim para os teus desejos. Na vida carnal, você vai ser um procrastinador, você vai procrastinar, você vai se abster de fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, o querer de Deus nesta terra. Então, meus queridos irmãos e amigos, receba na sua vida a presença de Deus para obedecer em espírito e em verdade. Se você tem vivido uma vida de desobediência, se você tem vivido uma vida distante de Deus e da sua vontade, se você tem vivido uma vida longe da vontade perfeita e agradável de Deus, volta hoje a viver esta vida, a viver uma vida na vontade de Deus. Para de viver uma vida longe de Deus. Viva uma vida dentro da vontade de Deus, em nome do Senhor Jesus. Se você está distante da vontade, volta a viver a vontade de Deus para a tua vida. Volta a viver o que Deus quer para ti. Volta, aceita os desígnios de Deus, aceita a vontade perfeita de Deus na tua vida. Aceita viver nos caminhos preciosos e retos do Senhor. Aceita hoje a viver, volta. Pare de dizer não para Deus. Pare de ficar inventando desculpas, subterfúgios. Pare de ficar atrasando a obra que Deus tem na sua vida. Pare em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pare e entregue a sua vida, entregue os teus caminhos ao Senhor Jesus Cristo. Entregue hoje completamente para Cristo. Se envolva com Deus. É ter lâmpadas acesas e azeite de reserva. Aleluia. Amém. Você recebe esta palavra. Você toma posse desta palavra em nome do Senhor Jesus. Receba esta palavra, meus amados. Toma posse desta palavra. Esta palavra foi para ti hoje. Esta palavra é para a tua vida.